Y es también con mucho gozo que vamos a empezar hoy día una nueva serie de predicaciones. Me encanta poder compartir con los hermanos y podermos disfrutar juntos de la palabra de Dios, de lo que tiene para nosotros. Y estoy seguro que vamos a crecer en la gracia, en el poder y misericordia de nuestro Dios. Les pido que abran sus Biblias en el libro del profeta Jonás. Jonás. Hoy día empezamos esta jornada de enseñanza en la iglesia, en este libro que tiene un contenido profundamente misionero. Vamos a pensar mucho sobre misiones, sobre cómo la iglesia puede involucrarse cada vez más en el tema misionero. ¿Qué nos enseña este libro sobre lo verdadero misionero que vino por nosotros, que entregóse por nosotros? Entonces, libro del profeta Jonás. Vamos a leer todo el primer capítulo hoy día y aprender con este capítulo lo que Dios nos tiene a enseñar. Escuche la palabra de Dios. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y predica contra ella, porque su maldad ha subido a mi presencia. Entonces Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Descendió a Jope y halló un barco que iba a Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en él para irse con ellos a Tarsis, huyendo de la presencia del Señor. Pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se produjo una enorme tempestad, de manera que el barco estaba a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. El capitán del barco se acercó a Jonás y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. Entonces se dijeron unos a otros: vengan y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos por qué nos ha sobrevenido este mal, qué oficio tienes y dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres. Él respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron: ¿por qué has hecho eso? Pues entendieron que huía de la presencia del Señor, ya que Él se lo había declarado. Y le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Porque el mar se embravecía más y más. Y él respondió: levántame y échame al mar y se les calmará. Pues
yo sé que por mi causa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres remaban para hacer volver el barco a la tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor diciendo: oh Señor, por favor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsables de sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido. Entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia. Y aquellos hombres temieron grandemente al Señor, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Pero el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y este estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amém. Oremos uma vez mais, hermanos. Querido Deus, te necessitamos neste momento, Senhor. Já conhecemos esta história. Já escutamos, estou seguro que muitas vezes. Pero tu palavra é sempre nueva para nosso coração, que se renueva em ti, dia tras dia. Assim te pido que nos ajude a compreender o que queres para nós hoje dia. E que tu palavra seja poderosa em nossa vida e em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Mis hermanos, como les conté, este livro de Jonás tem caráter misionero. Há tema misionero aqui, donde Deus nos ha mostrado quién es, lo que hace e como hace las cosas, para que todo ocurra de acordo com sua voluntad. Antes de mais nada, eu quero decirles 4 coisas sobre este livro que vai nos ajudar, não somente hoje dia, pero em todo momento donde estivermos estudando este mensaje. Há 4 coisas que devem acompanhar-nos mientras estamos aprendendo. A primeira coisa é sobre o profeta, que há silêncio sobre a vida de este profeta. Solo sabemos que ele era hijo de Amitai, como nos disse no princípio deste capítulo. Solo isso que sabemos sobre o profeta. Não temos muitas informações. É quase que profeta secreto. Pero a Bíblia nos diz que era homem chamado por Deus e que era hijo de homem chamado Amitai. A segunda coisa é que temos buenas razões para crer que Jonás foi profeta contemporâneo de Amós e Oséias, destes 2 outros profetas que são mais conhecidos, que têm uma história mais declarada, e possivelmente Jonás foi contemporâneo destes 2 profetas que viveram durante o reinado de Jeroboam II. Jeroboam II, como está registrado no segundo livro de los Reis. Então sabemos isso. Não sabemos muito do profeta Jonás, pero temos material suficiente para entender que viveu como contemporâneo de los profetas Oséias e também Amós. A terceira coisa, aunque não temos detalhes sobre el llamado de Jonás, estamos seguros, confiamos en la expresión característica de los profetas, como empieza en este libro, diciendo, la palabra
del Señor vino a Jonás. La palabra del Señor vino a Jonás. Esta es una expresión característica de todos los libros proféticos. La profecía viene del Señor. El Señor declara su voluntad, su palabra a un hombre que la comunica a quien el Señor lo envía. Entonces confiamos en esta expresión de que Jonás fue un hombre elegido por el Señor para ser un profeta y Dios le envió su palabra. La cuarta y última información de este libro es que finalmente entendemos en qué momento de la historia todo eso se pasó. Estos hechos tuvieron lugar en el año más o menos 782 antes de Cristo hasta el año 753. Estamos hablando de 30 años en que todo eso está ocurriendo ahí. Por tanto, ¿qué periodo es este? Después del cautiverio de Babilonia. Jonás vivió después de este cautiverio. ¿Por qué es importante guardar esta información? Porque era un período donde los judíos estaban con un espíritu muy fuerte, un espíritu nacionalista muy fuerte. Después del exilio, después del cautiverio, ahora quieren renovarse como nación, quieren crecer. Tiene un espíritu nacionalista en el corazón de todos los judíos. Y Jonás está ahí, en este periodo. Estas cuatro informaciones son muy importantes para que comprendamos todo este libro. Y en vista de todas estas consideraciones preliminares, nosotros podemos entender hoy día que se trata de una narración sobre la misericordia de Dios. Esto que vamos a aprender en este primer capítulo. Sobre la misericordia de Dios que no tiene límites para llegar a los pecadores arrepentidos. La misericordia de Dios se extiende, avanza a quienes nosotros muchas veces queremos rechazar. La misericordia de Dios alcanza a aquellos en que muchas veces usted puede mirar y decir, esta persona ahí no tiene esperanza. No hay nada lo que hacer por este. La misericordia del Señor alcanza a este. Porque es grande, es profunda. Entonces, ahora para comprendermos mejor el mensaje del primer capítulo, yo quiero hacer una propuesta de entendimiento de él en 4 partes, más precisamente en 3 y una última conclusión. En la primera parte de esta estructura, ¿qué vamos a entender aquí? Del versículo 1 hasta el versículo 3, nos habla sobre la llamada de Jonás y su respuesta. Estos 3 primeros versículos dicen-nos sobre Dios llamando a Jonás y cómo Jonás contesta el llamado de Dios. Segundo, los versículos de 4 a 10 nos muestra que Dios, ante la respuesta de Jonás, envía una tempestad, un viento contra el barco. Como que Dios está se manifestando, como que Dios está se revelando ante la respuesta de Jonás, enviando una tempestad. Tercero, en el versículos 11 hasta 16, Jonás finalmente es arrojado al mar por los marineros. Y por fin, el último versículo 17 nos muestra que algo
inusual se passa com Jonás. Estragado por um pez. Algo inusual. 4 coisas, senão veamos por primeiro a chamada e resposta de Jonás, del versículo 1 hasta el versículo 3. Mira que aparece aí para nós uma palavra que é muito comum neste capítulo. E que aqui aparece por primeira vez como um verbo imperativo. É uma palavra de Deus a Jonás: levanta-te. E esta palavra ocorre aí por outras vezes, tanto por parte de los marineiros, como também por parte de Jonás. É uma palavra comum neste texto. E ela indica que é necessário um movimento, é necessário algo físico, é sair de um lugar e ir-se ao outro lugar. Indica literalmente isso. Alguém tem que trasladar-se de onde está para outro lugar. Además que aqui, quando Deus habla a Jonás, levanta-te, este imperativo está apoiado por outros verbos que indicam uma urgência. Esta palavra de Deus é urgente. Mas que isso é necessária e exige uma resposta rápida. Jonás não pode quedar-se como está. Tem que responder al tiro, como se disse entre ustedes. Tem que contestar rapidamente. Agora percebam que a Jonás não se lhe ordena simplesmente ou necessariamente que se levante. A ideia não é que Deus mira a Jonás e ele estava como que assentado, simplesmente. A ideia que temos neste texto é que a ordem para Jonás é que não poderia tardar-se a ir-se para Nínive. Não poderia tardar-se em sua viagem para Nínive. Não é simplesmente, Jonás, levanta-te. Não. A ênfase aqui é, Jonás, não pode demorar-se mais, tem que ir-se para Nínive. A ideia que a maioria dos estudiosos defendem é que Deus provavelmente já havia chamado a Jonás para Nínive. De alguma maneira, Deus já havia mostrado a Jonás a necessidade que esta cidade tinha de uma predicação da palavra de Deus. Jonás não estava ignorante quanto a isso. Jonás já tinha consciência desta necessidade. E agora o que Deus está dizendo a Jonás: não se demore, tem que ir-se. Se apresse, Jonás. Este momento, é urgente sua partida, tem que ir-se. A ideia que temos aqui é justamente quando você e eu sabemos de coisas que necessitamos fazer e nos quedamos simplesmente pensando. O dia empieza e você pensa, eu tenho que levantar-me, eu tenho que fazer este compromisso, eu tenho que fazer o outro, e você se põe simplesmente pensando em todas as tarefas que o dia lhe cobra. Pero se você se queda simplesmente mirando os desafios que tem adelante, as dificuldades, ¿qué vai a resultar? Se você se queda simplesmente pensando e mirando o que tem que fazer, algo será hecho? De maneira nenhuma. Que é necessário? Que você perceba o que tem que fazer, levante-se e vaya. Necessita de uma atitude prática
práctica, levantarse, enfrentar los desafíos, com confiança que Deus te vai ajudar em tudo que necessita, pero tiene que irse. Hay muchas personas que sufren emocionalmente porque no tienen esta valentía para levantarse. Y se queda con miedo de los problemas que están adelante. Son paralizadas en el momento porque no pueden levantarse para enfrentar la vida como una realidad. Provavelmente isso se passava com Jonás. É por isso que o chamado de Deus era urgente, pois a malícia de Nínive havia chegado ao Senhor. Mira como é a construção destas palavras aqui. A ideia é que Deus está falando a Jonás. A malícia desta cidade se avançou de uma maneira horizontal. Todas as calles estão tomadas por esta malícia, por la maldad, por la corrupção. E agora, además de avançar horizontalmente, como que está avançando a maldad? Verticalmente. Porque Deus ha dicho, su malícia, su maldad ha llegado hasta mí. Mira que terrible é o que está se passando nessa cidade. E com o Senhor, lo que passa é que Ele quer demonstrar sua misericórdia a todos os habitantes desta cidade. Deus quer ser misericordioso. Deus quer dar oportunidade a esta gente que está pecando contra Ele, que está avançando em sua maldade. Deus quer ser misericordioso. Deus quer estender suas manos bondadosas a estas pessoas. E como lo hace? Através de la gente que envia, de seus siervos. Assim que Deus mostra sua misericórdia. E Ele chamou a Jonás para mostrar isso. Pero como que Jonás contesta este chamado del Senhor? Com uma fuga. Jonás decide huir del Senhor. E no versículo 3 nos mostra isso. Que Jonás se levantou não para obedecer, sino para huir de la presencia del Senhor. É uma clara evidência negativa de obedecer la voz de Deus. Jonás não quis obedecer. Agora, pensa que obedecer a este mandato del Senhor não era fácil para um judío que vivia neste período da história. Era algo demasiado difícil, porque o espírito nacionalista estava crescente em todos. E aí Jonás tinha que agora demonstrar misericórdia a quem havia escravizado su pueblo, a la gente suya. Jonás tem que ser misericordioso, tem que mostrar amor e misericórdia a quem hizo coisas muito malas contra su pueblo. A quien ha hecho cosas terribles contra el pueblo de Dios. E o espírito nacionalista de Jonás não se lhe permite ser misericordioso com esta gente. É como se Jonás pensara com ele mesmo, tentando ir de la presença del Senhor, dizendo: mira, eu posso falar em qualquer lugar. Eu vou a outra cidade.
Eu posso falar del Senhor em qualquer lugar, verdade? E devemos falar em qualquer lugar. A vezes Jonás, a vezes a ele le passou isso. Deus está me chamando para predicar en esta ciudad, pero yo voy en otro lugar. Yo elijo donde quiero irme. Yo elijo cómo voy a hacer la obra de Dios. No es así, hermanos. La obra es de Dios. Quien envía es Dios. Quien nos pone en el camino es Dios. Quien decide el lugar donde nosotros debemos estar es Dios, no nosotros. Pero Jonás mantuvo su corazón duro para huir de la presencia del Señor. Y hay un cambio de camino aquí. Hay un cambio. Y estoy seguro que Jonás tenía una buena teología. Sabía que no podría de ninguna manera huir de la presencia del Señor. Estoy seguro que Jonás entendía lo mismo que David expresó en el Salmo 139. Se subo a los cielos, se bajo a las profundezas de la tierra. No hay lugar donde las manos de Dios no puedan alcanzarme. En todo lugar Dios estará. No hay lugar donde nosotros podemos huir de la presencia del Señor. Sus ojos están por toda parte. Fue eso que cantamos hoy día. Los ojos de Dios nos contemplan en todo momento. Entonces, yo estoy seguro que Jonás tenía esta conciencia. Pero lo que él quería de verdad era alejar la misericordia de Dios de esta gente. Sabía que no podría huir de la presencia del Señor, mas podría alejar la misericordia de Dios de la gente. Por eso que ha hecho. E mira aqui, lo que passou a Jonás, passa a igreja hoje dia. A la igreja quando nos se pone en el camino de la predicación, cuando nos se involucra con el ministerio de predicación, con las misiones, lo que estamos haciendo es lo mismo, alejando la misericordia de Dios de quienes necesitan. Isso passa. Quando não obedecemos a voz de Deus para ir e a ser discípulos de todas as nações, quando não enviamos missioneiros, quando não plantamos igrejas, estamos alejando a misericórdia de Deus de quienes necessitam. Nos preocupamos mais com nós outros, com nosso conforto, com nossa segurança, e nos olvidamos de outros que não han conhecido a graça do Senhor. A decisão de Jonás foi certamente um assombro para os primeiros lectores desta narração, porque mirándola poderiam dizer o que podemos dizer hoje dia. Como que Jonás desejou huir da presença do Senhor? Isso é impossível. Sobretudo, hermanos, é a pior ideia que uma pessoa pode ter. É uma loucura tratar de escapar da vontade de Deus. É uma loucura. Não podemos. E no final, você vai fazer exatamente o que Deus quer que você haga. Vai fazer de uma maneira ou de outra. É melhor que haga contento, feliz.
Eso es mejor. Entonces, primero, aprendemos que Jonás fue llamado, pero su decisión, su respuesta fue huir de la presencia del Señor. Y no sirve de nada tratar de huir porque Dios envía el viento contra el barco donde Jonás estaba. Dios envía una tempestad. Los versículos de 4 hasta 10 nos enseñan eso. Estamos seguros que estas características aqui são completamente inusuais para os marinheiros. Eram experientes. Certamente já haviam passado por outras situações peligrosas. Pero aqui, a força de las palavras é que para os marinheiros, lo que está passando é algo tremendo, demasiado pesado, é um vento muito forte, distinto de todo que já haviam experimentado. Tanto que disse que este vento estava como que para partir al medio del barco. Então, é algo distinto, totalmente diferente. Foi por isso que eles decidiram, tomaram uma decisão muito fuerte também neste momento, que é vaciar o barco de todo que tinha dentro, de toda a carga. Então, vão a poner para fora todo isso. E o que passa é que mientras todo isso se passava, onde Jonás estava? Profundamente dormido. Eu me pongo a pensar como que alguém consegue dormir profundamente em uma situação como esta. Eu creio que ele não estava tranquilo, deitado tranquilo, estava sendo jogado de um lado ao outro dentro deste barco. Pero a mente de Jonás estava tão cauterizada com suas decisões personais, com seu coração duro, que não se quedava atento ante a realidade. O mundo está totalmente desordenado alrededor de Jonás. As coisas não estão buenas, pero Jonás está dormido. O barco está se casi despedaçando e Jonás tranquilo. Hermanos, quantas famílias hoje dia são totalmente desordenadas, porque muitas vezes nós estamos vendo o que está passando ao redor e simplesmente decimos, não passa nada. Não despertamos. Não hacemos o que é necessário. Não levantamos. As coisas vão passando, os hijos são desobedientes. Não há uma boa relação entre o matrimônio. E as coisas vão passando e passando. E muitas vezes nós quedamos dormidos. Isto está passando com Jonás porque sua mente estava cauterizada. Estava muito cheio de si mesmo, de sua vontade. Há dois momentos de interrogatório para Jonás aqui. Dois momentos em que os marinheiros vão a ele para interrogá-lo. E no primeiro, eles hacen que Jonás pueda reflexionar sobre sua falta de companhia.
¿Usted quería tener un amigo como Jonás en una situación como esta? Usted está em um barco que está a ponto de hundir-se, e seu amigo que está ao lado, você está remando, está fazendo o que é necessário, e seu amigo está dormido, ou mirando-te fazer as coisas. Que terrível é estarmos em um lugar onde trabalhamos duro, hacemos o que é necessário, e o outro simplesmente se queda mirando-nos, fazendo as coisas. Que terrível! A mim me molesta tanto. Você trabalha e o outro simplesmente te mira. E aí os amigos los marineiros que estavam no barco chegam a Jonás e lo despertam. Levanta-te, invoca a tu Deus. Percebem aqui? A mesma palavra que Jonás escuchou de Deus. Ahora, la gente que no conoce al Señor aquí, hasta este momento, estes marineiros, certamente no eram servos de Deus, estão ocupando a mesma palavra para Jonás. Levanta-te. Deus lo manda levantar-se. Agora, os marineiros também hacen lo mesmo. Jonás, você está perdendo tempo dormido. Não é momento para dormir-se. Levanta-te. Mira que o autor deste livro, hermanos, já nos ha revelado que a responsabilidade por esta grande tempestade é de Deus. Quem la enviou foi Deus. E há um responsável humano aqui, que nos ha revelado que é Jonás. Isso para nós está muito claro. Agora, os marinheiros que não conheciam ao Senhor e estão metidos nessa situação, não sabiam dessas coisas. Não tinham consciência de isso. E necessitavam descobrir o que nós já sabemos agora. Eu e tu sabemos tudo o que estava passando aqui. Pero estes marinheiros não sabiam disso. Por isso, que tiveram que fazer? Lançar suertes. Era uma prática de aqueles dias. Se algo está passando, então vamos lançar suerte para saber sobre quem vai cair a suerte. E então sabremos por culpa de quem estamos passando por todo isso. E não nos surpreenda a nós quando se destaca Jonás. Mira que esta, hermanos, é só uma outra demonstração do controle soberano de Deus sobre os eventos que estão se passando aqui. Jonás, lleno de si, agora tem que enfrentar uma realidade. Deus está revelando de quem é esta culpa. E agora, no segundo momento de interrogatório, se lhe pergunta a Jonás sobre sua espiritualidade. Primeiro pergunta, quem és tu? Levanta-te, ajuda-nos. Agora, o interrogatório é sobre sua espiritualidade. São perguntas relacionadas com o pueblo al que pertenecia e lo que hizo. Dinos. E agora miren em la resposta de Jonás. Eu sou hebreu e temo al Senhor, el Deus de los cielos, que hizo el mar e la tierra. Temo al Senhor, ¿verdad? É uma aparente contradição en essas palavras de Jonás. Su postura ante el Senhor. Temo al Senhor, pero não lhe obedece. Não hace lo que Ele manda. Que nos dice Jesucristo? Se ustedes me amam,
van obedecer, van cumplir mis mandamientos, mis ordenanzas. Una demostración de nuestro amor al Señor es que tenemos alegría en obedecer sus mandamientos. Los mandamientos de Dios no son penosos, no son pesados para aquellos que aman al Señor, porque saben que estos mandamientos son de vida, de esperanza, de paz. Aunque parezca en el momento difícil, en el final serás un camino de vida. Obedecer al Señor siempre nos trará vida, y vida en abundancia, vida plena, llena de gozo. Mira que como resultado, los marineros aquí ahora se llenaron de miedo. Antes el miedo era del viento, ahora se llenan de miedo reconociendo que Dios estava furioso e ajustando cuentas com su siervo desobediente. É Deus quem está presente. É Deus quem está metido nesta história. Jonás havia declarado para os marinheiros que estava huindo del Senhor. Agora miren en esta situação. Jonás disse, mira, yo soy el culpado. Dios está aquí por mi causa. Dios envió esta tempestade por mi causa. Yo soy culpado. ¿Qué dirías tú si fuera uno de estos marineros? Mira, Jonás, ¿por qué no elegiste otro barco para entrarse? ¿Por qué elegiste justamente este barco donde estamos? Qué tremenda esta historia. Dios ajustando cuentas con su siervo desobediente. La solución fue proposta por Jonás. Y esta es la tercera parte de este texto. Que Jonás dije a los marineros: pueden arrojarme al mar. Si ustedes hicieran eso, todo se quedará tranquilo. Versículos 11 hasta 17. Jonás asumió la responsabilidad y se sometió a esta situación. Tiene que sacarme de este barco para que todo se calme. El autor de esta tempestad se calmaba simplesmente, según Jonás, cuando él estuviera fuera del barco. Era la única alternativa, donde estaría cara a cara con el Creador, de quien estaba huyendo. Ahora, a los marineros, hermanos, esta idea no les pareció bien, porque están ante un Dios que ha enviado una tempestade. Ellos están con miedo, porque saben que este Dios es poderoso, está furioso. Y ahora temen en sacar Jonás de este barco, y Dios también se quedar furioso con ellos. Entonces están ante una situación difícil. ¿Y qué piensan en hacer? No, vamos volver a la playa. Vamos remar de vuelta a la playa. Pero ¿quién puede tener éxito luchando contra Dios? ¿Quién puede obtener éxito? ¿Quién puede ser exitoso luchando contra la voluntad de Dios? Nadie. Entonces, mientras remaban, no lograban, no avanzaban. Y ahora hacen una oración al Señor. Los marineros, mira que cambio está en un único capítulo, en una única historia, en algunas horas.
um cambio. A gente que não conhecia ao Senhor agora está orando ao Senhor, dizendo: Senhor, perdona-nos aí, porque estamos a ponto de fazer o que nos resta. A última alternativa, qual era? Meter Jonás no mar, sacarlo del barco. Eles estavam com medo de fazer isso, de ter a sangre de Jonás cobrada de ellos, pero no tienen lo que hacer. Y ahora oran al Señor, suplican al Señor. Esto es lo que nos resta. Y sabe lo que más me encanta aquí, en la postura de los marineros, que mientras descubrieron que Jonás es el culpable de todo eso, tuvieron misericordia de él. No querían meterlo en el mar. Hermanos, mientras Jonás estaba negando la misericordia de Dios sobre los otros estaban siendo misericordiosos con él. Ele estava experimentando misericórdia. A gente estava preocupada com ele. Você é pecador, você é culpável, pero não te vamos abandonar. Você nos abandonou, pero nós outros não vamos fazer o mesmo com você. Jonás está experimentando misericórdia de quem ele mesmo negou misericórdia. Que tremendo isso. Pero não tinha o que fazer. E no momento em que Jonás caiu no mar, a fúria do viento cessou. Todo passou. O maior cambio deste passagem está exatamente no versículo de número 5. Miren el versículo de número 5 que nos dice: los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios. Y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado al fondo del barco, se havia acostado e se havia quedado profundamente dormido. Mira que estes homens que estavam cheios de medo del viento anteriormente, agora se ponen ante el Senhor e temían al Senhor de gran maneira. ¿Por quê? Porque este mesmo Senhor que enviou a tempestade também la sacou. Eles agora sabem quem é poderoso. Eles agora sabem que Deus é quem tem total controle de todas as coisas. Mientras Jonás dijo que era um hebreu e que temia al Senhor, pero suas atitudes não confirmaram esto. Agora os marineiros, em resposta ao temor que han tenido del Senhor, como disse o texto, ofereceram sacrifícios ao Senhor e hicieron votos. Que cambio de vida! Uma conversão pontual. Eles não estão sendo como Jonás, servindo ao Senhor solamente com sua boca. Estão servindo agora com suas atitudes, demonstrando que temem de verdade. E por isso que a misericórdia do Senhor foi reconhecida por estes homens. E por isso foi adorado por los marineiros. Deus ha sido misericordioso. A misericórdia nos ha alcançado. E por isso lo adoramos. Mientras tanto, hermanos, a última parte é que Deus enviou um grande pez que tragou a Jonás. Uma situação que durou
por 3 días y 3 noches. Así termina este capítulo. Jonás tragado por un gran pez. ¿Quieres saber lo que va a pasar en eso? No se pierda el próximo domingo. Nuestro pastor Omar estará predicando eso para nosotros, nos enseñando el capítulo 2, lo que va a pasar. La conclusión, hermanos, que tenemos aquí hoy día, es que el protagonista del primer capítulo no es Jonás. Este libro no es sobre un hombre llamado Jonás. Este libro nos cuenta la historia de un Señor misericordioso, todopoderoso, pero que tiene manos de misericordia. Aquí nosotros aprendemos sobre la universalidad de la salvación, que no está restrita a apenas un pueblo, sino a toda la gente que el Señor decide salvar. Es gente de todo lugar, de todas las naciones. Dios tiene sus elegidos, y sus manos de misericordia los va a alcanzar de una manera o de otra. El Señor extiende su favor a quien Él mismo decide. Jonás aquí es solamente un instrumento que el Señor decidió usar, pero que antes está trabajando en el corazón de este hombre, cambiando su corazón, cambiando su forma de pensar. Mientras este mismo siervo está tentando huir de la presencia del Señor, tratando de escapar del Señor, de su Creador, la misericordia de Dios lo alcanza para que Él haga lo que Dios quiere que haga. Usted no vaya para donde quieres, usted vai para donde Dios quiere. Eso que aprendemos aqui. Deus soberano, misericordioso, que cumpre seus propósitos, aun que a gente quiera alejar-se dele. Ele cumpre seus propósitos. E que queria ser Deus em aqueles dias? Deus queria ser misericordioso com um povo malvado, enseñando que tu favor no se limita a un pueblo solamente. Nadie puede interferir en los planes del Señor. Jonás quería alejar la misericordia de Dios de la gente malvada, pero el Señor muestra que nadie puede interferir en sus planes. E agora o que nos toca, hermanos, é entender qual foi o meio que o Senhor decidiu chegar a los ninivitas. Está claro que Deus los quer salvar, pero ¿de que maneira? ¿Cómo? É sempre por meio de la predicação de sua palavra, enviando um predicador, enviando seu mensageiro, com sua mensagem de misericórdia. Este sempre será o método utilizado por Deus para salvar a quem quer salvar, por meio de la predicação de sua palavra. E que podemos aprender então com todo isto, desta história? É que Deus continua com o mesmo propósito aún hoje dia. Mostrar sua misericórdia e decidiu hacerlo por meio de nós outros, que temos sua palavra em nosso coração. É por meio de nós outros que a obra de Deus vai avançar, por meio de nossa igreja. Sin embargo, hermanos, em nosso tempo, o Senhor ha decidido mostrar sua misericórdia de uma maneira mais intensa,
pues ha enviado su verbo encarnado. Jesucristo ha vindo para ser a expressão mais viva de la misericórdia del amor de nuestro Senhor por nosotros. ¿Sabes qué? Es imposible escapar de la palabra viva del Señor. Es imposible escapar del verbo vivo que vino para salvarnos. Por lo tanto, hermanos, ¿qué devemos pensar hoy día sobre la misión de esta iglesia? Nosotros decimos que estamos involucrados com o Senhor em sua obra. Estamos fazendo o máximo que podemos. Nós estamos apoiando missioneiros. E nos encantamos com isso. Há 4 lugares distintos aí onde nossa igreja está participando. Pero ¿sabes quantas pessoas há hoje dia que não têm uma letra de la palavra de Deus em sua língua? ¿Sabes quantas pessoas estão morrendo hoje dia sem ouvir de la predicação do Evangelho? ¿Sabes quantas pessoas estão perdidas hoje dia com suas vidas desordenadas? Porque não tem quem les predique a palavra de Deus. ¿Sabes quantas? Lo mesmo que se disse a Jonás, se disse a esta igreja hoje dia: levanta-te, levanta-te, porque a necessidade já foi aclarada a nós outros. Não podemos quedar-nos tranquilos quando os outros estão perecendo sem entender a palavra de Deus para eles. Que Deus, por seu Espírito Santo, desperte a nossa igreja para que seamos não solamente conscientes de nossa missão, sino que também seamos ativistas nesse sentido. Para que seamos ativos em la predicação, em la expansão del reino de Deus en este mundo. Que Deus nos bendiga e nos ajude em el nome de Jesus. Amém. Oremos uma vez mais. Gracias, Senhor. Muitas gracias por su palavra. Por meio de ella somos exortados, Senhor. E te agradecemos por isso, porque hace isso com nós, porque nos ama e nos quer muito. Por isso te pido, Senhor, que nos ajude a sermos mais comprometidos com a causa de tu reino, com o avanço de tu reino, Senhor. Quita de nós outros, Senhor, todo pensamento, toda maneira de portar-se que não vem de ti, Senhor. E ajuda-nos a sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Llena-nos com tu amor e misericórdia, Senhor, para que podamos compartilhar com todos. Assim, Senhor, que hagas desta igreja uma igreja comprometida com tu reino, com a obra missioneira, que haga dessa igreja uma igreja de verdade, Senhor, missioneira. Que esta seja nossa maior preocupação, Senhor. Que nosso involucramento seja de verdade com isso, com a expansão de tu reino, a glória de tu nome. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.